livro maravilhoso da palavra, livro de Neemias. Todo culto nós temos aqui uma escola, um culto especial para as crianças. No linguajar delas, e um pastor, que é o pastor Alexandre, que cuida delas. É bênção de Deus. Irmãos, quando os irmãos estão abrindo Neemias, domingo que vem é dia dos pais. Teremos um café para os pais aqui na igreja. Lá embaixo há uma lista, está lá embaixo, né, irmã Regina? Uma lista para os pais preencherem o seu nome e quantos da família virão, ok? É para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o sogro, para a sogra, para o tio, para o neto. Família. Café para os pais, para a família. Então só coloque o nome seu e quantos da casa virão. Então a Regina vai estar lá embaixo depois, após o culto. Você passa lá e coloca o seu nome, ok? Neemias. Vou ler a partir do verso 1, do capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Oremos. Pai, em Cristo fala ao nosso coração, edifica-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu particularmente gosto muito do livro de Neemias. Eu queria desafiá-lo a ler todo o livro de Neemias. É um livro muito interessante, poderoso, tem apenas 13 capítulos, fala de um período da história da nação de Israel. Eu já disse aqui de outra feita que algumas faculdades, universidades nos Estados Unidos usam o livro de Neemias para estudar sobre administração, e usam este livro que acabamos de ler, li só o primeiro capítulo, o livro de Neemias, onde nos fala sobre como resolver conflitos, como trazer a paz de volta,
como liderar pessoas em meio à crise, como suportar as adversidades e as perseguições mediante as lutas do dia a dia, e como ter vitória em um tempo recorde. Estes assuntos são abordados quando as pessoas estudam o livro de Neemias. E é um livro realmente apaixonante. Vale a pena, fica aqui o meu desafio. Leia todo ele em casa. Se não entender alguma parte do livro, nos procure, podemos ajudá-lo na compreensão de todo este livro. Ele nos fala também sobre como manter o foco diante das coisas ruins que acontecem, manter o foco para ter a vitória na sua vida. Só para os irmãos terem uma ideia do livro, lá no capítulo 6, verso 15, diz que o muro que havia sido destruído fora reconstruído em 52 dias. É um tempo recorde para reconstruir o que estava demolido. Se você ler no capítulo 2, vai perceber, quando Neemias chega a Jerusalém, ele está montado num animal, num cavalo, e ele não consegue andar no seu animal ali em Jerusalém, devido aos entulhos da cidade, devido à destruição da cidade. Ele tem que descer do seu animal, ele tem que ir a pé, porque a situação estava caótica. Então fica aí a dica para você que quer ser um ótimo administrador, quer ser usado por Deus em qualquer área da vida, estudar nessa visão que eu tenho lhe falado, o livro de Neemias. Mas hoje eu quero trabalhar com você sobre passos para a oração vitoriosa. Passos para a oração vitoriosa, à luz de Neemias capítulo 1. Quais são os passos para uma oração vitoriosa? Veja no capítulo 1 deste livro, que Neemias, ele está orando ao Senhor. No verso 5 ele diz, no capítulo 1, ah, Senhor Deus dos céus, é uma oração. No verso 4, fala lá, orei ao Deus dos céus, orando perante o Deus dos céus. Lá no capítulo 2, nós temos aqui a oração de Neemias diante do rei, trazendo aqui uma oração poderosa dele, quando o rei lhe pergunta o que ele queria. Ele ora dizendo, então orei ao Deus do céu, verso 4, capítulo 2, e disse ao rei. No verso 3, o rei lhe faz uma pergunta. Ele responde, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto e a cidade, meu pai, sepulcros estão em ruínas? Verso 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Verso 4, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Neemias, ele está orando. Se você olhar ainda no capítulo 1, nessa introdução, verso 1, era o mês de Quisleu, mês de novembro ou dezembro. No capítulo 2, verso 1, no mês de Nissan, era o mês de abril. Neemias, ele teve um período de 4 meses de oração, e a sua oração fora vitoriosa. Quais são os passos para uma oração vitoriosa? Vamos aprender isso hoje. Primeiro passo, amados, para uma oração vitoriosa, você precisa ter conhecimento real de uma necessidade. Conhecimento real de uma necessidade. A primeira coisa que Neemias nos ensina sobre oração é que ele procurou identificar, saber, conhecer qual era a verdadeira necessidade pelo qual o povo estava passando. Veja bem comigo, acompanhando a palavra de Deus, no capítulo 1, verso 2, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá,
Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Neemias estava na Babilônia. Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor, havia sido arrasada. Neemias diz a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 11, que ele estava agora servindo ao rei como copeiro do rei. Então Neemias servia no palácio. Antes do rei comer uma comida, Neemias comia. Antes do rei beber uma bebida, Neemias bebia. Porque se tivesse veneno naquela comida, se tivesse veneno naquela bebida, quem morreria era Neemias e não o rei. Mas ele estava saboreando as melhores comidas dali daquela cidade, daquele país, daquele estado. Mas quando Anani vem, Neemias ele faz uma pergunta. Anani, como as pessoas estão lá em Jerusalém? Diz aqui, vou repetir, lhe perguntei, lhe indaguei pelos judeus que escaparam, aqueles que não foram levados para o exílio, qual é a situação deles? No versículo 3 há o relatório, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém derribados e as portas queimadas. Neemias recebe agora o relatório, as pessoas que não foram levados para o exílio, aqueles que escaparam, os restantes que ficaram lá em Jerusalém, sabe como eles estão, Neemias? Eles estão em miséria. Eles estão em pobreza, eles estão passando um momento de vergonha, de desprezo. A cidade do seu pai, sabe como ela está, Neemias? As portas estão derribadas, os muros estão derribados. Muro traz a ideia de proteção. Nós construímos muros em volta de nossas casas para nos proteger. O muro em volta da cidade era para proteger a cidade. E aqui a cidade estava ali ao Deus dará, usando um linguajar popular. O inimigo poderia descer novamente a Jerusalém e arrasar, matar, destruir o remanescente que lá havia ficado. Mas Neemias, ele se preocupa, o que está acontecendo lá? Qual é a real situação da minha querida Jerusalém? Primeiro passo para a oração vitoriosa é saber descobrir qual é a real necessidade, qual é a necessidade pela qual estamos passando. Porque eu vou orar em cima dessa necessidade. Neemias não estava aqui, você estuda o texto, como curioso, querendo saber apenas por saber como Jerusalém estava, mas porque ele, meu irmão, minha irmã, se importava com Jerusalém. Abraham Lincoln dizia que tinha dias que ele era obrigado a dobrar os seus joelhos perante o Senhor, porque havia situações que não sabia como resolver. Os seus assessores não tinham como resolver aquelas situações. Ele se viu obrigado a se prostrar perante o Senhor e pedir pela intervenção divina, porque ele reconhecia qual era a verdadeira necessidade. Meu irmão, repito para você nesta noite, guarda no seu coração, na sua mente, na sua alma, não há oração vitoriosa sem saber a real necessidade de alguma coisa. A oração não é simplesmente, muitos oram e falam apenas, Deus abençoa fulano, Deus cura Beltrano, Deus sara aquela pessoa, dá emprego para aquele outro, e vai fazendo essas orações, mas a oração de Neemias era muito mais profunda do que isso. Ele se importa como meus irmãos estão. Ele não se sente vaidoso, presunçoso, cheio de si. Ele não se acomoda na sua posição de copeiro, mas ele busca essa empatia, esse desejo de saber, de conhecer a necessidade de Jerusalém. E ele dá o segundo passo da oração vitoriosa, que é a sua preocupação.
pelas pessoas que lá ficaram. Ele quer saber a necessidade, e depois ele mostra que se preocupa com as pessoas, para valer. Que ele sente a dor das pessoas. Ele não era só um curioso. Você vê no texto, percebe no texto, irmão, irmã, senhora, senhora, no versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, diz aí, assentei-me, chorei, lamentei, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha agora a importância que ele dá àquelas pessoas. O carinho demonstrado para aqueles que estavam sofrendo. A preocupação com o estado do seu semelhante. Primeiramente ele chora. Lágrimas descem pelos seus poros. Ele chora copiosamente. Ele tem um período ali, diz a palavra, de lamento. Por alguns dias ele fica lamentando aquela situação. Depois de alguns dias ele entra num jejum profundo, orando perante o Deus dos céus. Irmão, se você quer avivamento na sua vida de oração, se você quer avivamento na igreja, quer avivamento no estado, no país e no mundo, você precisa saber qual é a necessidade, e ao saber a necessidade, se condoer dela, sentir a necessidade, empatia por ela, preocupando-se com as pessoas. Eu já disse e repito, que ele se encontra no mês de Quisleu, verso 1, novembro e dezembro, e lá no capítulo 2, verso 1, no mês de Nissan, já era abril. Então se outro era dezembro, agora é abril, 4 meses, Neemias está orando perante o Senhor, períodos de choro, período de jejum, período de consagração perante o Senhor, porque ele queria ver aquela situação mudada, ele queria ver aquele quadro revertido, ser revertido, ele queria ver as pessoas de Jerusalém bem. E ele não se contentava, eu estou bem em Jerusalém, eu estou numa posição de destaque, o meu status quo é maravilhoso, mas o meu povo não está bem, eu preciso me preocupar com eles, eu vou levá-los em oração perante o Senhor. Vou jejuar vários dias, vou me consagrar vários dias, vou me colocar na brecha por essa nação, por este povo tão querido, que é povo de Deus ainda. E se você olhar no capítulo 1, versículo 5 em diante, você vê o conteúdo da oração de Neemias. Ele começa dizendo assim: ah, Senhor Deus dos exércitos, Deus grande e temível. Ele começa na sua oração a destacar a santidade, o poder, a majestade de Deus. Deus, Tu és grande, Tu és temível, Tu és poderoso, Tu és absoluto, Senhor. E depois na sua oração, ele volta para a palavra de Deus, dizendo assim, oração baseada nas Escrituras: Deus que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os Teus mandamentos. Agora ele está orando, segundo a palavra de Deus. Ele reafirma a palavra de Deus na sua oração. Depois continua a sua oração, modelo para nós. No verso 6, ele reconhece que a miserabilidade da nação de Israel, o cativeiro, fora causado pela transgressão a Deus, pelo pecado diante de Deus. E no versículo 3 ele começa a orar, versículo 6, dizendo: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos, abertos os teus olhos, para acudires à oração minha, que hoje faça a tua presença, dia e noite. Não era só um minuto, dia e noite, perante, olha aí, queridos, o Senhor, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti,
Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. Ou seja, Neemias, na sua oração, acompanhe, ele começa exaltando a pessoa de Deus, ele começa louvando o Senhor, ele começa falando da palavra de Deus, mas ele reconhece na oração que o estado que a igreja de Jerusalém estava passando, que o estado de miserabilidade daquele povo, de portas derrubadas, de muros detonados, um estado sem segurança alguma, era fruto de pecado. Fruto de pecado. Veio por causa da idolatria, veio por causa da desobediência ao Senhor. E Neemias começa orando e diz: Senhor, perdoa o teu povo, Senhor, pois nós temos pecado contra ti, eu e meus pais temos pecado contra o Senhor. Ele não fala assim, amados, na sua importância com as pessoas: Senhor, eles pecaram, eles falharam. Não, ele se coloca como povo de Deus, ele se coloca no meio das pessoas, ele se coloca como intercessor, dizendo: eu também tenho pecado, nós também temos pecado contra ti, mas Deus, pela tua graça, muda este quadro, Senhor, em nome de Jesus. Passos para a oração vitoriosa. Não é só saber de uma necessidade, mas é se importar com as pessoas, e esse se importar leva você a jejuar, a se consagrar, a pedir perdão pelos pecados deles, pelo seu pecado, pelos nossos pecados, coletivamente, e pedir pela graça, a intervenção sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo. Este é um homem de oração. Ele não começa a oração de lamento, ele não começa a oração murmurando, ele não começa a oração já com petições, ele começa com exaltação. Irmão, a dica para você que ora: quando você orar, não fica pedindo não inicialmente, comece exaltando a pessoa de Deus, comece glorificando a pessoa de Deus. Comece na sua oração após reafirmando as verdades da palavra de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, e depois faça os seus pedidos, mas reconhecendo também os seus pecados, que são barreiras para a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida e na nossa vida. Não fora este o modelo que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Quando os discípulos o veem orando, e os discípulos perguntam: Jesus, João Batista ensinou os seus discípulos a orar, o Senhor poderia também nos ensinar a orar, Jesus? E Jesus ensina: quando orares, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Comece exaltando a Deus: o Senhor está no céu, eu estou na terra, tu és santificado, que a tua vontade seja feita. Aí depois diz: perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Pedido de perdão, de livramento, e finaliza a oração glorificando: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Passos para uma oração vitoriosa. 4 meses, período de jejum, de choro, lágrimas, preocupação. Deus, aqueles que lá estão, diz o capítulo 1, são ainda teus servos. Olha o que ele fala aqui, verso 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Verso 10: estes ainda são teus servos, ainda, e o teu povo que resgataste, com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, sejam pois atentos teus ouvidos à oração dos teus servos, e dos servos que agrade temer o teu nome.
Ou seja, amados, ele fala: Deus, embora este povo transgrediu, e nós também transgredimos, Senhor, embora tanta coisa ruim aconteceu, Senhor, Deus, o Senhor pode trazê-los de volta, o Senhor pode resgatá-los dos lugares mais distantes que estão, desde que haja quebrantamento nessas vidas, haja arrependimento nesses corações, Senhor. Irmãos, é uma oração que não está voltada para si mesmo, mas é uma oração que está voltada para a necessidade real das pessoas, do povo. É o que disse 1 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, e por aí vai o texto sagrado. Veja bem, você tem feito essa oração como Neemias? Senhor, fiquei sabendo daquele povo, da miséria, da pobreza, do pânico, do desprezo, um povo que foi feito para ser um povo vitorioso, pessoas criadas para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não debaixo, mas olha o que aconteceu com eles, porque o abandonaram, Senhor. Deus, intervenha na vida deste povo, em nome de Jesus. Deus, resgata este povo em nome de Jesus. Deus, livra este povo em nome de Jesus. Deus, eles pecaram, eu também pequei, nós pecamos, nossos pais pecaram, Senhor. Nos perdoa. Eles estão dispersos. Una-os novamente, Senhor. Esse é o segundo passo da oração vitoriosa. Terceiro passo da oração vitoriosa é quando você, após detectar a necessidade, mostrar a sua preocupação com as pessoas, você se colocar perante Deus, voluntariamente, como instrumento de bênção, para resolver aquele problema pelo qual você está orando. É mais difícil, talvez. Ele viu a necessidade, ele chora 4 meses, jejum, oração, período de jejum, não ficou 4 meses sem comer. Tanto é que o rei viu a sua aparência. Após 4 meses, capítulo 2, o rei fala: essa tristeza que está em seu coração, essa tristeza na sua face, certamente é tristeza de coração se você não está doente. E fala: pois é, como estarei eu alegre, rei, se o povo lá, está lá no versículo 3 do capítulo 2, onde os sepulcros de meus pais estão assolados e as portas consumidas pelo fogo, como não estaria triste? E o rei fala: o que você quer? Note que Neemias, ele busca o favor divino em oração. Depois ele busca o favor do rei, que era o seu chefe, seu líder na época. Ele serviu o rei. E o rei fala: o que você quer que eu faça, Neemias? Ele diz assim, então, verso 4: orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Eu fico imaginando que ele falou assim: Senhor, é agora. Senhor, por 4 meses eu estou orando por essa oportunidade. Senhor, por 4 meses eu estou jejuando por isso. Por 4 meses, Senhor, eu estou clamando aos céus que se abram. Por 4 meses. Quer dizer que a oração, meu amado, não é aquela oração que você faz como aperta um botão e um portão se abre. Você chega na sua casa lá, portão automático, você aperta o botãozinho, o portão abre. A oração não é um botão que você vai apertar e o portão vai se abrir. Deus não é teu garoto de recado que você manda ele fazer algo, ele já sai para fazer. Por isso a oração tem que ser perseverante.
incessante, diariamente, de dia e de noite, por uma causa, você dobrar os seus joelhos diante de Deus. Nós temos ali escrito, Projeto Frutos, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, orar, 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 de dia, de noite, de dia e de noite. Quando vai acontecer, não sei. Mas na hora que acontecer, eu estou pronto como instrumento nas mãos de Deus para ser usado por Ele, em nome de Jesus. Neemias não fala assim, ó Senhor, eu estou aqui orando por 4 meses, e agora o rei me disse o que quer que eu faça. Então vou dizer para o rei, manda alguém lá, Senhor rei. Não. Neemias fala assim no capítulo 2, deixa que eu vá lá. Eu quero ir para resgatar e renovar e restaurar e refazer e reconstruir Jerusalém. Oração vitoriosa é aquela que você ora por uma coisa, por uma causa, mas você se coloca à disposição de Deus como instrumento dele para resolver aquele conflito, aquela dificuldade, aquela luta em nome de Jesus. Ele não diz assim, Senhor, manda outro, Senhor, envia outra pessoa, Senhor. Diz, não, Deus, eu quero ir. No capítulo 1, verso 11, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante o rei, que é este homem. Neste tempo eu era copeiro. Deus, para que eu vá lá, o rei tem que liberar, Senhor. Eu sou copeiro dele. Dá-lhe mercê perante este homem, Senhor. O Senhor é o Deus da vitória, no capítulo 2, no versículo 20. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. A vitória vem de Deus. Mas Deus, para dar vitória ao seu povo, Ele usa os seus servos. E Neemias se coloca como instrumento nas mãos de Deus. Amém ou não amém? Ele poderia dizer assim, mas rei, eu sou copeiro do rei. Ó Deus, eu sou copeiro do rei. Eu tenho status quo maravilhoso. Eu vivo no palácio, perto do trono. Lá não tem miséria. Lá tem fartura. Neemias não só era copeiro do rei, Neemias era amigo particular do rei. Se você ler o livro de Neemias, vai ver que quando Neemias vai, o rei pergunta assim, quanto tempo você vai demorar lá? Volta logo. Volta logo, não fica muito tempo lá não. Porque o rei era amigo de Neemias. Eu repito. Neemias, para você entender, eu te explico e repito, Neemias tem que dizer, Senhor, eu sou copeiro do rei. Eu não sou homem para sair do palácio, para reconstruir muro, para pôr a mão na massa, para sofrer emboscadas, como houve várias, para lidar com o povo na miserabilidade. Um povo desprezado, um povo sem nada no seu coração, na sua mente, na sua alma. Eu não sou homem, ó Deus, para isso. Ele não fala isso em momento algum da sua vida. Ele não diz, eu não sou este homem, Senhor, para ir lá. Eu estou tão bem servido aqui, Senhor, mas eu estou orando para o Senhor mandar alguém. Não, ele não fala, Senhor, eu quero ir. Eu estou nas tuas mãos. Envia-me lá, Senhor. E quando Deus envia Neemias, Neemias chega com o coração e com a alma de alguém que orou durante 4 meses. Neemias chega com garra. Veja aí comigo na palavra do Senhor, capítulo 2. Verso 11 em diante. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias.
Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pelas portas do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, quando você ora por algo, mas não está disposto a ser usado por Deus como instrumento dele para trazer bênção naquilo que você está orando, a sua oração nem é digna de ser feita perante o altar de Deus. Quando Deus chamou Moisés, Moisés teve que se colocar como instrumento para libertar o povo de Israel. Quando você está orando pelo seu vizinho, dobrando o seu joelho pelo seu vizinho, para que ele tenha um encontro real com Jesus Cristo, Deus não vai mandar um anjo lá falar com o seu vizinho, Deus vai ouvir a tua oração, mas Ele vai enviar você para chegar até Ele e falar para Ele que Deus tem um plano maravilhoso na vida dele, que Deus tem salvação para ele, que ele precisa reconhecer os pecados, a miserabilidade espiritual e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se não quiser ir morar no inferno, mas você não chegou lá de sopetão, você não chegou lá cair de paraquedas, você chegou regado com oração, com muito clamor, para ver aquela alma se rendendo ao altar de Cristo. Quem sabe você está orando pela conversão do seu marido, da sua esposa. Deus, converta o meu marido, converta a minha esposa. Deus, converta o meu filho. Eu quero que ele seja transformado e mudado. Deus fala: ele vai se converter, mas o instrumento para a conversão dele é você. E você está disposto a ser instrumento para a conversão dele? Eu não vou mandar uma outra pessoa lá não, eu não vou enviar o pastor lá não. Você que tem que ser instrumento, através do seu testemunho, através da sua vida, para a conversão dos seus familiares, dos amigos da empresa, dos patrões e empregados. É você que é instrumento disto, em nome de Jesus. Deus não ouve aquela oração: Senhor, envia alguém lá. Deus fala: vou enviar é você. Você está disposto a isso? Você está disposto a pagar o preço pelo qual você tem orado? Você está disposto a renunciar à sua posição de destaque, de conforto, para passar dificuldade, para passar fome talvez, mas para ver uma grande obra ser levantada em nome de Jesus? Ou você está muito acomodado no seu status quo? Eu não vou lá não, é muito difícil. Manda outro, Senhor. Eu não. Eu quero ficar como copeiro do rei, vivendo no palácio, dormindo no palácio, comendo a comida do palácio, bebendo a bebida do palácio, desfrutando do palácio, da companhia do rei. Lá tem entulho, lá tem dificuldade, lá tem tudo que, lá tem cinza. Só carvão tem lá. Brasas. Senhor, deixa eu ir lá, que eu vou levantar Jerusalém. Quando Neemias se coloca e Deus o leva, nós já lemos, você já leu comigo, amado, capítulo 6, verso 15, em 52 dias, Jerusalém estava cercada com os muros.
52 dias Jerusalém estava protegida, o inimigo não podia entrar mais, as portas foram colocadas. Aí depois, dentro de Jerusalém, Neemias começa a reerguer as casas. Aí vem Esdras, lá da Babilônia, com 3 levas, e traz o povo de Jerusalém de volta para Jerusalém, os judeus de volta para Jerusalém, porque agora havia proteção, não havia brechas no muro, não havia rachaduras no muro, o povo poderia reconstruir a sua vida. E Jerusalém aprendeu que a idolatria nunca mais, agora servimos somente ao Deus Todo-Poderoso. O cativeiro babilônico durou 70 longos anos, por desobediência às orientações do Senhor, 70 longos anos. Tinha saído do cativeiro egípcio, 430 anos, foram para a nova terra, desobedeceram a Deus, idolatria, 70 anos de cativeiro. Depois dessa data, nunca mais se ouviu falar em idolatria na nação de Israel, nunca mais, porque aprendeu a lição, porque alguém não só quis saber a real situação, necessidade, não só se condoeu e tomou para si, se preocupando com as pessoas, mas também se colocou como instrumento de Deus, para uma grande restauração e um pleno avivamento, em nome de Jesus. Eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei se a sua oração é uma oração vitoriosa, ou aquela oração do mimimi, palavras fúteis, mas uma oração de fervor. Se ela é, e se você não se coloca como instrumento de Deus, como resposta àquilo que tem orado, sendo você a resposta, a sua oração não é vitoriosa. Ah, Senhor, eu oro, Deus me dá tantas ideias, eu passo para os outros, eu não quero fazer nada não, eu estou bem acomodado, eu não quero renunciar nada, eu não quero pagar o preço nenhum, Senhor, eu já estou bem, o resto que se vire, eu estou bem, problema deles, desde que eu esteja bem, eles que se virem. Tem muitas orações assim egoístas, tudo que você pede, tudo que você ora, tudo que você clama, está tudo voltado para você mesmo. É para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu irmão, seu sogro, sua sogra, seu tio, sua tia, para a sua família, tudo para você mesmo, seus negócios. E gente lá fora sofrendo, gente lá fora padecendo, gente lá fora indo para o inferno, gente lá fora se destruindo. E você fala assim, abençoa os demais também em nome de Jesus, amém. Não há empatia, não há fervor na sua oração, não há clamor na sua oração. Um grande avivalista, ele orava dizendo na Escócia, fugiu o nome dele agora, dai-me a Escócia, senão eu morro. Dai-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Ele orava para ver nações, uma nação inteira prostrada diante do Senhor, ele saía pregando a palavra de Deus. Nós estamos orando aqui pelo projeto Frutos, eu creio que já deve ter 400 nomes aqui na frente. Talvez você só colocou o nome aqui, nunca orou por esse nome. E quando você orou, você falou assim, Senhor, abençoe aqui, fulano, Beltrano, Ciclano, Emily, José Santos, Marilene, Anderson. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, Eliane, Sandro, João, Jaime. Abençoa, Senhor, Osni, Eliane, Wellington. Abençoa, Senhor. Abençoa, Letícia, Grace, Fabrício, por aí vai. Abençoa em nome de Jesus, amém. Aí passa a semana inteira, nem ora mais. Aí você pega esse nome e fala assim, Senhor, eu coloquei esse nome aqui perante o teu altar, Senhor.
Coloquei o nome aqui da Célia, do Lino, da Lorena perante o teu altar. Senhor, eu não sei o que é viver no céu, Senhor, sem estar lá comigo a Célia, o Lino e a Lorena. Eu não sei, Senhor, o que é estar no céu, e essas pessoas que eu tanto amo, estar lá no inferno, queimando as labaredas do inferno eternamente. Senhor, eu não consigo ir para o céu se eles não forem juntos. Senhor, olha para eles, Senhor, intervenha, Senhor, converta, Senhor, muda, Senhor, opera, Senhor, Senhor, Senhor. E me coloca como instrumento para pagar o preço de ver essas vidas prostradas perante o teu altar. Você vai que a oração, Senhor, abençoa fulano, Beltrano, em nome de Jesus, amém. Vou cuidar dos meus afazeres. Isso é oração, amado, que Deus não atende. Isso é oração que não tem validade nenhuma diante de Deus. Se você ora sem estar disposto a pagar o preço, por esta causa, está escrito ali, me põe de joelhos diante do Pai. Por esta causa eu dobro o joelho diante do Pai. Eu repito, Abraham Lincoln, há dias que deparo com situações que meus assessores e eu não sabemos como resolver. Então nos prostramos perante a cruz de Cristo, o altar de Cristo, porque Deus celestial pode nos dar uma luz e nos ajudar a resolver este problema. É gente assim, queridos, que a igreja está precisando, em nome de Jesus. É gente assim que nós precisamos, em nome de Jesus. Eu já contei aqui, vou repetir, vou encerrar a mensagem, vamos orar. De uns jovens muito amados, que eu amo demais. Eles me contaram uns anos atrás, foram num evento, e tinha outro grupo também, eles iam cantar, outro grupo ia cantar também. Me contaram, eu lembro até hoje, nunca vou esquecer isso. E falaram que fizeram uma oração, deram as mãos, falaram, Senhor, abençoa o evento, agora nós vamos cantar, abençoa todo mundo, em nome de Jesus, amém. Uma oraçãozinha, pá, puf, terminou. Aí tinha outro grupo orando, Senhor, esta noite, há vidas preciosas aqui, Senhor. Senhor, derrama a tua unção. Senhor, nos usa como instrumento nas mãos do Senhor, Deus. Nos usa nesta noite. E foi, eles olharam e falaram, olha, aquilo é a oração que Deus atende. Não é a nossa, que nem subiu do teto, tamanho o esvaziar do coração, porque quando você orar, você tem que colocar o coração na sua oração, em nome de Jesus. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? 52 dias um problema estava resolvido. Em 52 dias, a gente não constrói nenhum muro de frente à nossa casa, se rebusar. Perto da minha casa tem lá um vizinho, do outro lado, está construindo um portão lá, já faz uns 90 dias. Eu passo em frente e olho assim, mas será que vai ficar mais 90? Parece obra pública, né? De político, nunca acaba para meter a mão no dinheiro dos outros. Mas lá, 90 dias, toda Jerusalém, 52 estava construída. Toda Jerusalém, toda. Sabe por quê, querido? Porque o coração estava naquilo. Era choro, era lágrima. Talvez você chora diante de uma maldita novela, mas não chora diante de Deus por pecadores indo para o inferno. Talvez pessoas ficam desesperadas. E agora? Cadê? Eu preciso caçar um Pokémon. Vai caçar o emprego, miserável. Eu preciso caçar um Pokémon. Tem Pokémon na igreja, lá no altar. Vou lá. Gente indo para o inferno. Está nem aí. Está nem aí. Está nem aí. Vai assistir uma novela, um filme. Se derrama em lágrimas. Pelo episódio que está assistindo diante dos olhos. É fictício, não é real. Um filme, uma novela, torcendo, tomara que no final fulano termine com Beltrano, que aquela mulher termine com aquele rapaz, porque eles se amam profundamente. Mas fulano é casado, a mulher é casada, está torcendo para um adultério na tela. Maldição sobre a casa. Está repreendido em nome de Jesus. Irmão, estão entendendo, sim ou não?
Está repreendido em nome de Jesus. E os filhos estão vendo como sendo normal, comum. Não é não. Mas quando você ora com paixão, Deus derrama a compaixão dele. Você ora com paixão, Deus derrama compaixão em nome de Jesus. Porque Deus atende a oração de uma igreja que ora com fervor e dá vitória em nome de Jesus. Você passa um aperto, aí você ora, aí você ora. Família indo para o inferno, você nem está nem aí. 2 momentos que eu gosto de pregar: casamento e velório. Amo pregar em velório, amo pregar em velório. Quando você morrer, me chame que eu prego. Amo pregar em velório, amo pregar em casamento. Porque na oportunidade que a multidão, pessoas nunca foram à igreja, e ali elas estão para ouvir o evangelho de Deus em nome de Jesus. Uma vez eu estava pregando um velório, um presbítero disse assim: pastor, velório, você podia pregar rapidinho, 10 minutinhos. Fala: rapaz, tem aqui 300, 500 pessoas que nunca ouviram a palavra. Você quer que eu fale 10 minutos para esse povo, para ficar contando piada depois, ficar rindo depois, falando um monte de besteira depois? Vou aproveitar e pregar o evangelho do Senhor Jesus. Aí você abre a Bíblia e manda o evangelho no povo em nome do Senhor. Porque as pessoas se quebrantam diante de Deus. 4 meses, chegou o dia da oportunidade, e agora? As portas se abriram, Jerusalém foi restaurada. Leia tudo Neemias, você vai ver quanta coisa linda aqui em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção? Vamos adorar o Senhor com uma música especial. Vamos glorificar a Deus. Qual a canção, pastor? Poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vamos mudar, vamos cantar. Cantai, perto está o Senhor. Cantai. Isso, você toca qualquer música. Mateus está aí, então fique tranquilo. Mateus toca, está de olho fechado. Cantai, perto está o Senhor. Música mais animada. Vamos cantar? Com palmas, com adoração, com louvor. Cantai, perto está o Senhor. Adore. Perto está o Senhor, A Ele o templo erguei. Aleluia. louvor o palácio, com graças o trono, feitos ao rei dos reis. Aleluia. Cantai Uma canção. Aleluia. eterno é seu Adore, amor. adore. Quando há louvor de glória assim, No templo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus habita em meio aos louvores E canto dos santos. Linda essa música, Ronquenole. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei. Com louvor o palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai
Aleluia. Nós temos um ministério muito bacana, muito abençoado no Brasil todo, que chama Desperta Débora. Várias irmãs da nossa igreja que vêm às quintas-feiras orar das 4 horas, não é isso? 3 às 4. Das 3 às 4, das 15 às 16. E esse ministério começou aonde? O pastor Jeremias esteve na Coreia, numa reunião de oração de madrugada, e uma senhora ajoelhada orava. Ele chegou perto com um pastor coreano e disse: interpreta para mim a oração dela. Aquela mulher orava: Senhor, dá-nos filhos para o Senhor. Senhor, coloca nossos filhos perante o Teu altar. Senhor, não deixe nossos filhos desviem do Teu altar, Senhor, da presença do Senhor. E veio aqui, despertou, desperta Débora, fez desperta Débora, mães orando pelos seus filhos. Quinta eu estive aqui, as irmãs orando aqui na igreja, tinha uma irmã ajoelhada do lado do púlpito, outra irmã ajoelhada do lado do púlpito, que orando, que fervorosamente perante o Senhor, em nome de Jesus, irmãs nas cadeiras, ajoelhadas, orando ao Senhor, em nome do Senhor. É isso que nós precisamos, de fervor na nossa oração. Há muito fervor perante uma partida de futebol, há muito fervor perante um seriado de televisão, há muito fervor perante as Olimpíadas talvez, há muito fervor diante dos esportes, mas na oração é aquela coisa melancólica, aquela coisa vazia, aquela coisa inerte, aquela coisa pesada. Tem que mudar. Fervor tem que ser na oração, em nome de Jesus. Quem sabe você vai sair aqui resgatando a sua oração. Você está diante de uma partida de futebol, não é errado jogar bola, não é errado, futebol não é errado, não é errado, mas está lá torcendo. Deus olha assim, quando você está na minha igreja, no meu culto, na oração, você não torce desse jeito, você não tem esse fervor quando dobra o joelho perante mim. Por quê? Diante da novela você chora, diante da palavra você fica empedernido, frio. Está faltando fervor. Quando houver mais fervor. Há um hino antigo que dizia: em fervente oração. Não precisa cantar hoje, mas lembra dele, né? Assustou agora que cantar, né? Em fervente oração. Oração fervendo. Você chega à presença de Deus. Essa canção cantando do pastor Ronquenoli, um grande homem de Deus. Tive o privilégio de ouvi-lo algumas vezes. Mais uma música maravilhosa. Porque você está no templo do Senhor, na casa de Deus, na igreja de Deus. Pessoas, não é o caso dos irmãos, os irmãos estão de parabéns, mas pessoas ficam diante de um filme, 2 horas, 3 horas de filme, 3 horas de seriado, 3 horas de novela, fica em frente a um computador um monte de tempo, fica na praça aí caçando aquele bicho. Mas diante de Deus o culto tem que ser rápido, que se passar de 1 hora eu vou embora, se passar de 1h30 eu vou embora, porque o culto tem que ser rápido. Aprenda a entrar na presença do Senhor, porque somente a partir daí que Deus vai mudar a tua vida, em nome de Jesus. Valorize o que Deus valoriza, valorize o que Deus valoriza. Mude os princípios, e Deus derramará a bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se tem alguém que nesta noite que não aceitou a Jesus ainda, aceite hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui que ainda não é batizado, procure o pastor urgentemente para receber o batismo cristão, em nome de Jesus. Não fique perdendo tempo sem receber o batismo cristão, não fique tempo sem receber Jesus no coração. Entrega a sua vida para Cristo. Se você entrou em pecado aqui, peça perdão a Deus, receba a purificação, saia transformada aqui nessa noite, em nome de Jesus. E quando orar pela campanha Projeto Frutos, ore com fervor, ore com garra, ore e diga: Senhor, eu me disponho a ser teu instrumento para isso, em nome de Jesus. Eu me disponho, Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, tua palavra que me confiaste nessa noite, eu entrego à tua igreja, eu entrego fielmente ao teu povo. Nada do que me confiaste eu levo de volta para casa, tudo eu entreguei nessa noite. Espírito Santo, visita cada coração, opera em cada mente, em cada vida, em nome do Senhor. Para que onde precisa de um toque, haja este toque. Onde precisa de uma transformação, haja essa transformação. Quem sabe, ó Deus, muitas pessoas que falam: tenho orado, mas nunca obtive vitória na oração. Talvez os motivos pelo qual essa pessoa tem orado são motivos não bíblicos.
São motivos fúteis. Ou talvez alguém precisa perseverar um pouco mais na oração. Neemias foram 4 meses. Mas depois de 52 dias tudo estava pronto. Tudo estava pronto. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja, derrama a Tua unção sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, saibamos sair da nossa zona de conforto. Saibamos sair, ó Pai, renunciar talvez muitos direitos. Renunciar, Senhor, posições de destaque, de privilégio, de tranquilidade, mas para ver uma grande obra sendo feita em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, há pessoas que não têm a ousadia nem de atravessar a rua para falar para o vizinho do outro lado, nem atravessar uma porta do outro vizinho do outro lado da porta, Senhor, ali no mesmo prédio. Não fala do vizinho, tem medo de ofendê-lo, maior ofensa é deixá-lo ir para o inferno. Isso que é ofensa, Senhor. Coloca nos corações paixão pelas almas, paixão pelas vidas, e orações fervorosas e vitoriosas, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Prepara-nos para o culto de quarta-feira, que seja fenomenal. Sexta-feira com o pastor Hernandes aqui para os casais, Pai, que aquele que não fez inscrição faça ainda hoje, Senhor. Convide um amigo, uma amiga, um casal de amigos, Senhor, para vir participar, Senhor, para ser algo maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Que não venhamos a perder as oportunidades que o Senhor nos concede de ouvirmos a palavra e orientação do Senhor para um viver melhor na Tua presença, em nome de Jesus. Nós somos Teus, instrumento em Tuas mãos, para sermos usados pelo Senhor, em qualquer lugar quiser nos usar, no dia a dia, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, temos pecado contra Ti, temos falhado contra o Senhor, temos transgredido a Tua palavra. Esse perdão, esse confessar público a Deus, coletivo, como os sacerdotes se reuniam e oravam pelos pecados do povo, se colocando junto também, porque era povo do Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém, e nós precisamos da direção Tua, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, guia os nossos passos. Espírito Santo, aviva a Tua igreja. Nós clamamos de oração, com oração fervoroso diante do Senhor. E olha, Espírito Santo, para a árvore dos frutos. Olha para estes nomes aqui colocados e nos usa como instrumento para a conversão de todos eles, em nome do Senhor. Dê a cada uma semana abençoada, mas acima de tudo, uma semana de profundas experiências contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Dê um abraço então ao seu lado. Deus abençoe. Vão na bênção em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe.